Olá, pessoal. Voltamos, então, para o segundo bloco dessa nossa segunda aula sobre responsabilidade civil, tema muito importante para concurso público, sempre vem caindo em questões de primeira fase. E antes de avançarmos aqui, então, ao próximo tópico, ao próximo slide, eu gostaria de mencionar com vocês três pontos que acabaram ficando de fora dos nossos slides. O primeiro diz respeito à recentíssima súmula do STJ, a súmula 642 do STJ. Súmula 642 do STJ, que prevê a transmissão do direito à indenização decorrente de dano moral. Faça uma leitura, por gentileza, da súmula 642 do STJ, que prevê, a grosso modo, o seguinte: a partir da ocorrência do dano, a partir da ocorrência do dano moral, surge, então, para a vítima um direito patrimonial à indenização. A partir do dano moral, surge o direito de ser indenizado. Esse direito de ser indenizado é um direito de cunho patrimonial. Portanto, é um direito que compõe o patrimônio da vítima. Os sucessores da vítima terão legitimidade ou para prosseguir na ação de indenização que a vítima tenha ajuizado, ou mesmo para ajuizar a própria ação por dano moral. Então, imagine que o lesado por dano moral ajuiza uma ação de indenização e falece no curso do processo. Os sucessores terão legitimidades para prosseguir com a ação. Agora, imagine que uma pessoa sofre dano moral e não ajuiza a ação e venha a falecer. Se ainda estiver dentro do prazo prescricional, os sucessores dessa vítima terão legitimidade, então, para propor a ação de indenização. Então, se transmite o direito à indenização por dano moral. Não é o patrimônio moral que se transmite. O que se transmite é a expectativa de receber o valor. Portanto, o direito patrimonial à indenização se transmite aos herdeiros, que terão legitimidade para prosseguir na ação já ajuizada ou mesmo para ajuizar a própria ação, caso a vítima não tenha ajuizado anteriormente. Bom, o segundo ponto que gostaria de tratar com vocês, especificamente aqui, ficou de fora do slide, peço desculpas por isso, diz respeito a uma terminologia bastante específica. Dano indireto e dano oblíquo. Dano indireto e dano oblíquo. Pessoal, o dano indireto costuma ser trabalhado como aquele dano decorrente de um dano anterior. Dano decorrente de um dano anterior. Veja um exemplo. Imagine o furto de uma joia de família. Há ali o dano patrimonial. Mas a joia de família, então, ela tem valor sentimental para o seu titular. Ali pode ter ali um dano moral. Imaginem a destruição de um carro de um colecionador. Carro de família. O dano indireto, então, seria um dano decorrente de um dano anterior. Imagine um dano moral que também causa... Imagine um dano material que também causa dano moral. Rafael, por que você está trazendo isso? Porque existe uma outra expressão que é o dano oblíquo. O dano oblíquo, ele é conceituado como o dano causado numa segunda pessoa em razão do dano causado anteriormente a uma primeira pessoa. Imagine que o pai, uma família, o pai sofra um massacre na sua imagem. Ele sofre o dano moral, a imagem dele. Mas esse dano moral causado ao pai de família também gera prejuízo emocional no restante da família, na esposa e nos filhos. Então, esse dano sofrido pelos filhos em razão do dano sofrido inicialmente pelo pai seria o dano oblíquo. A grosso modo, as provas objetivas tratam ambos da mesma maneira, tudo como dano indireto, ou por ricochete. Mas há esta distinção terminológica que a doutrina especializada trabalha. Dano indireto é o dano decorrente de outro dano.
na mesma pessoa. Dano decorrente de outro dano na mesma pessoa. O dano oblíquo seria o dano causado numa segunda pessoa em razão de um dano anterior causado na primeira pessoa. Mas não se assustem se a prova cobrar ambos na mesma terminologia. Dano indireto ou dano por ricochete. Agora, então, avançamos e vamos tratar algumas palavras sobre a responsabilidade civil objetiva. Muito rapidamente, o contexto histórico da responsabilidade civil objetiva ele é importante de ser compreendido. A responsabilidade civil objetiva ela começa a ganhar corpo com a Revolução Industrial, com a industrialização a partir do século XVIII, século XIX. Lembrem-se que na responsabilidade civil subjetiva nós temos que comprovar todos os elementos, dentre eles a culpa. Então, cada vez mais na sociedade industrializada, danos eram causados por máquinas e não por homens. Era muito difícil comprovar a culpa, achar um responsável, achar uma conduta culposa. Então, se multiplicaram os danos sem que se houvesse um responsável específico, sem que se identificasse uma culpa. E a partir disso, então, nós temos uma massificação dos danos. E para evitar injustiças em que danos evidentes não eram indenizados em razão da impossibilidade de se comprovar a culpa, começou-se a se trabalhar, a se criar um instituto da responsabilidade civil objetiva. Foi uma necessidade de se objetivar a responsabilidade civil com um fim de pacificação social. Um fim de pacificação social. E a responsabilidade civil hoje no nosso ordenamento jurídico, ela está prevista em várias passagens da norma, mas uma muito importante, especial aqui para a nossa aula, que é o artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos previstos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos previstos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Vejam que são duas as hipóteses de responsabilidade civil objetiva no direito civil. Uma é uma cláusula geral, atividade de risco. Sempre que a pessoa desenvolver uma atividade de risco, ela responde objetivamente pelos danos causados. Responde pelos danos causados, independente de culpa. Agora, a responsabilidade civil objetiva pode estar também numa situação em que não há risco, desde que haja previsão legal. Então, veja que a responsabilidade civil objetiva nos casos expressamente previstos em lei, e por isso também a responsabilidade civil objetiva é exceção, porque precisa estar expressamente prevista em lei, ou se tratar de atividade de risco. Então, não é somente nas atividades de risco que há responsabilidade civil objetiva. Pode haver situações em que não há risco algum, mas por uma escolha legislativa se trata de responsabilidade civil objetiva. Por exemplo, o fornecimento de produtos e serviços. Nem todos os produtos e serviços fornecidos no mercado de consumo são perigosos, oferecem riscos. Mas, mesmo assim, o fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos causados. Uma escolha legislativa. No contrato de transporte, o transportador responde de maneira objetiva pelos danos causados no contrato de transporte. Mesmo que seja um transporte simples, fácil, sem risco algum. No contrato de transporte, inclusive, não se admite nem a excludente por fato de terceiro. Não se admite a exclusão por culpa de terceiro no contrato de transporte, porque uma escolha puramente legislativa. Escolha legislativa. Bom, sobre a cláusula geral, né? O parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, na sua parte final, ele traz uma cláusula geral. Quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
temos uma cláusula geral de responsabilidade civil objetiva pelo risco da atividade. Uma cláusula geral de responsabilidade civil objetiva pelo risco da atividade. A teoria adotada pelo Código Civil foi o risco da atividade. Quando uma atividade naturalmente provocar riscos. Nessas hipóteses, o seu responsável, a pessoa que exerce essa atividade, responderá de maneira objetiva, independentemente de culpa. Há uma discussão a respeito da análise do risco, se ela é uma análise qualitativa ou quantitativa. Há autores que defendem que a atividade ela pode ser considerada de risco por uma análise quantitativa. Exemplo, acidente de trânsito. Dirigir no Brasil é naturalmente perigoso. O trânsito é naturalmente perigoso. Quando você analisa, então, as estatísticas, você percebe que há risco. Isso, então, seria responsabilidade civil objetiva, mas essa não é a posição majoritária. A posição majoritária exige que o risco seja inerente à atividade, evidentemente de risco. Bom, o STJ já pacificou o entendimento de que, para que a atividade de risco gere responsabilidade civil objetiva, não precisa gerar lucro. Então, não se exige lucro para que a responsabilidade civil objetiva se configure pelo risco da atividade. Basta que seja uma atividade de risco, não se exige lucro, não precisa ser lucrativa. É possível que a empresa dê prejuízo, e mesmo assim se trate de uma atividade de risco. Pois bem, essa cláusula geral, ela é bastante importante, bastante significativa no nosso ordenamento, porque ela permite uma evolução do direito, evolução da compreensão jurisprudencial sobre o que seja atividade de risco. Nós temos atividades de risco hoje que não existiam no passado. Imagine agora a atividade, o profissional do tratamento de dados, com a LGPD. Tratamento de metadados hoje, de dados em quantidades inimagináveis, é algo de risco, e que é uma atividade que não se imaginava há um tempo e que hoje está em evidência e que, portanto, pode ser incluída no conceito de atividade de risco. Então, a cláusula geral, ela permite a constante oxigenação, a constante evolução da responsabilidade civil objetiva. Foi importante o legislador não definir quais são as atividades de risco. Isso vai ficar a cargo da doutrina, do intérprete e da jurisprudência. Bom, nós temos algumas regras gerais sobre responsabilidade civil objetiva, e aqui nós temos já a comprovação do que falamos há pouco. A responsabilidade civil objetiva decorre de lei ou do risco da atividade. O próprio Código Civil, depois do artigo 927, vai trazer algumas regras, algumas situações de responsabilidade civil objetiva que não representam atividades de risco. Então, nós temos, e eu peço que vocês façam a leitura dos artigos 927 e seguintes do Código Civil. Especificamente, aqui nós vamos tratar dos artigos 931 a 938 do Código Civil. Nós temos responsabilidade civil pelos atos de terceiro, né? A responsabilidade civil dos pais pelos atos dos filhos, do curador pelos atos do curatelado, do tutor pelos atos do tutelado. Ter filho não é considerado uma atividade de risco, mas os responsáveis, os pais, são responsáveis de maneira objetiva, por uma escolha legislativa. No código anterior, de 16, utilizava-se aqui o Instituto da Culpa Presumida. A culpa invigilando. Hoje, no Código Civil de 2002, a responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos é uma responsabilidade civil objetiva. Nós temos a responsabilidade civil pelo fato do animal. Se o animal sob sua guarda provoca um dano a outra pessoa, você responde objetivamente. Independe da sua culpa. Basta estar provado o dano, a sua responsabilidade em relação ao animal, o nexo causal. Não se precisa de culpa.
Nós temos a responsabilidade civil pelo fato da coisa. Aqui nós temos o Código Civil traz a responsabilidade civil do proprietário, por exemplo, pelo prédio em ruína. A responsabilidade civil do condomínio quando quando o condomínio causa um dano a um terceiro. A figura que o termo defenestramento é um termo muito específico, se aplica a essa hipótese. Responsabilidade do condomínio pelas coisas que caem. Então, há o exemplo clássico, tem o vaso de planta lá na sacada, e esse vaso cai num carro que está passando ali embaixo. O condomínio, como um todo, responde objetivamente em relação a esse dano causado a um terceiro. Essa hipótese específica de responsabilidade do condomínio pelas coisas que caem é chamada de defenestramento. Gravem essa palavra, ela pode vir cobrada na prova de vocês, e é algo muito simples. É a responsabilidade civil pelo fato da coisa, especificamente a responsabilidade civil pelas coisas do condomínio, pelas coisas que caem. Um conceito bastante interessante diz respeito à responsabilidade civil objetiva pura ou responsabilidade civil objetiva impura. Pessoal, é muito simples. A responsabilidade civil objetiva pura é aquela que independe de qualquer verificação para existir. É, por exemplo, a responsabilidade civil pela atividade de risco. A atividade é de risco, então não se analisa mais nada. A responsabilidade civil objetiva. Claro, nexo causal, dano. A responsabilidade civil objetiva impura é aquela que, apesar de ser objetiva, há uma análise da culpa. Exemplo, a responsabilidade civil dos pais pelos atos dos filhos é objetiva. Mas pense, o pai só pode ser condenado a indenizar um dano causado pelo filho se o filho efetivamente causou esse dano. Se o filho teve culpa. Então, é analisada a culpa do filho, do incapaz, é analisada a culpa do curatelado, do tutelado. Se ele agiu com culpa e causou um dano, o responsável, o pai, o procurador, o tutor, responde de maneira objetiva. Então, vejam, apesar de ter uma responsabilidade civil objetiva, há a verificação da culpa do causador do dano. Não para se responsabilizar o incapaz, mas para se verificar se realmente é o caso de responsabilidade civil por alguma coisa. Então, a responsabilidade civil impura é aquela que, apesar de ser objetiva, tem a análise de uma culpa anterior. Então, sempre lembre do exemplo da análise da conduta do filho. Ele realmente provocou aquele dano de maneira culposa? Se sim, então o pai responde de maneira objetiva. Não se analisa a culpa do responsável, analisa a culpa do causador do dano, lá no momento do dano. Por fim, para a gente encerrar a nossa aula, a responsabilidade civil do incapaz. Aqui nós não estamos tratando da responsabilidade civil dos pais em relação aos incapazes, aos filhos. A gente está falando aqui da responsabilidade civil do próprio incapaz. Peço que vocês façam a leitura do artigo 928 do Código Civil. Artigo 928 do Código Civil. Prevê o seguinte: o incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Então, o incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Aqui nós temos um julgado importantíssimo do STJ, em que ficou estabelecido o seguinte: a responsabilidade civil do incapaz, ela é subsidiária, condicional, mitigada e equitativa. Subsidiária, condicional, mitigada e equitativa. Ela é subsidiária porque o incapaz só vai responder pessoalmente se os seus genitores, os seus responsáveis, não tiverem meios de ressarcir a vítima. Ela é condicional e ela é mitigada
porque ela não poderá ultrapassar o limite humanitário do patrimônio mínimo do menor. Significa o quê? Olha, se condenar o incapaz pessoalmente a indenizar a vítima significa privá-lo do mínimo existencial, então ele não vai ser condenado. Ou ele vai ser condenado de maneira equitativa. Se o valor da indenização, e vamos lembrar, é uma exceção à reparação integral que nós vimos na primeira aula. Veja, a indenização se mede pelo dano. Mas no caso do incapaz, ela vai ser equitativa. Porque se o valor indenizatório, que deveria se medir pelo dano, na verdade, for causar um prejuízo ao mínimo existencial do menor, então esse valor indenizatório deve ser reduzido de maneira equitativa. Então, a responsabilidade civil do incapaz é subsidiária, condicional, mitigada e equitativa. Por sua vez, a responsabilidade dos responsáveis pelo incapaz será substitutiva, exclusiva e não solidária. Substitutiva, porque ele se substitui na pessoa do incapaz, ela é exclusiva, somente ele é responsável inicialmente. E ela é não solidária, esse ponto é importante. Por quê? Porque no dano causado por um incapaz, se for ajuizada uma ação, o polo passivo dessa ação não precisa contar com o incapaz. Não há litisconsórcio passivo necessário entre o responsável e o incapaz. Novamente, não há litisconsórcio passivo necessário entre o responsável e o incapaz. É possível que ambos estejam no polo passivo da ação? É possível, mas será um litisconsórcio passivo facultativo. Litisconsórcio passivo facultativo. Pessoal, com essas observações finais, nós encerramos esta segunda aula de responsabilidade civil. Nas duas aulas em conjunto, trabalhamos muitos conceitos doutrinários, muitas questões sedimentadas na jurisprudência que vem sendo cobradas em prova, e trabalhamos, de maneira geral, os pontos principais da matéria responsabilidade civil, que é uma matéria muito rica, uma matéria muito dinâmica. Eu peço que vocês fiquem atentos à evolução jurisprudencial, às novidades jurisprudenciais, aos informativos, principalmente aqui no caso do STJ. Espero que tenha sido uma aula proveitosa. Fico à disposição de todos. Bons estudos. Um grande abraço e até a próxima.